Fizeram uma escolha arriscada e ele não vai governar sem a nossa autorização. Foi o que disse o presidente Donald Trump, tão logo foi eleito o senhor Mojtaba Khamenei como sendo o novo líder supremo do Irão. E como consequência tanto da frase do presidente Trump como da nomeação do senhor Khamenei Jr., o filho, vimos aqui já estourar o preço do petróleo, tanto o petróleo WTI crude, que é de referência norte-americana, a custar 93 litros o barril, subiu 2. O Brent crude, que é o preço do petróleo, que é o petróleo de referência universal, subiu para 97 dólares o barril, subiu 4 dólares. E o Murban crude, que é o petróleo de referência do Médio Oriente, subiu para 108 dólares o barril. E o gás natural subiu para 3. No entanto, o mercado financeiro voltado ao petróleo já explodiu e o presidente Putin não demorou para dizer que felicita o novo líder supremo para piorar a situação ou a instabilidade global de volta à questão econômica e financeira. Depois a China disse que se opõe a qualquer tentativa de matar e acabar com o novo líder supremo. Depois vimos aqui o povo do Irão a festejar a eleição do novo líder e a gritar mesmo Death to America and Death to Israel. Ou seja, morte para a América, morte para Israel. E vimos também aqui que o presidente Trump a dizer que tenham calma, que o preço do óleo vai baixar, isso aqui é só um vento, não se preocupam bastante. E para piorar, temos que nos lembrar que o senhor Mojtaba Khamenei, de 56 anos, filho do anterior líder que foi morto por Israel e os americanos, é um jovem conservador, tem uma relação muito estreita com a Guarda Revolucionária e também informações de que no mesmo bombardeamento ele não só perdeu o pai, como também perdeu a esposa. Portanto, há aqui um conjunto de situações que podem levar essa guerra para outros níveis. Ponto. Apesar da América e Israel terem dito que já destruíram grande parte do potencial bélico do Irão. Mas quais são as consequências desta eleição e na economia global, na economia de Angola, de Portugal, do Brasil e claramente qual é o futuro que se espera a nível da segurança global. E depois, claro, também aqui olharmos para o futuro dos Emirados Árabes Unidos, que têm sido durante os últimos tempos claramente uma providência a nível global tocante à economia, ao turismo, à tecnologia e não só. Faz like, subscreva, partilha se faz favor. Faz like, meu chefe, ajuda o canal a crescer. Partilha também, se faz favor. Os meus livros estão disponíveis todos na Amazon. Link no meu site, na aba livros, ou no primeiro comentário, clicas ali, que eu, a partir do meu WhatsApp, falo contigo diretamente. O livro chegará a você onde quer que estejas. Muito obrigado a você que está na Sermos Comunidade. E se você também gostar de fazer parte dessa comunidade, o link está aqui no QR Code. Põe aqui a sua câmera ou então clica no primeiro comentário. E muito obrigado. Sem mais volta, vou aqui dizer que em relação ao preço do petróleo, vai continuar claramente a subir porque estamos em presença de uma total incerteza global e os mercados, as economias, os investidores odeiam a incerteza e as seguradoras gostam da incerteza, porque a incerteza claramente nos faz pensar no risco. Vou pagar seguro porque eu posso bater o meu carro, posso riscar o carro, posso ir aqui. Portanto, a incerteza fará com que o preço do barril de petróleo continue a aumentar. Não só a incerteza, como também, claro, o Estreito de Hormuz continua fechado e o Irão, ou então ali os países do Golfo Pérsico, o chamado GCC, que é o Conselho de Cooperação do Golfo Pérsico, os países que estão ali e produzem petróleo, claramente vão ver-se completamente apertados para poderem exportar o seu petróleo. E se aqui nos olharmos para a questão ligada às finanças do Irão, o líder supremo claramente vai levar o Irão para situações mais complicadas, porque, do ponto de vista econômico, porque mesmo penso que vai querer vingar o seu pai e a sua esposa e defender claramente a honra do Irão. Isso fará com que os americanos poderão continuar a aplicar sanções, fará com que o Irão poderá usar aquele seu pé de Aquiles, que é o Estreito de Hormuz, para poder continuar a privar a saída de petróleo e assim forçar países dependentes do petróleo daquele estreito a pressionar os americanos a pararem de claramente guerrear contra o Irão.
E o Irão poderá claramente passar a utilizar agora o sistema financeiro chinês, que é o chamado CEPS, porque os americanos poderão, a curto espaço de tempo, tirar o Irão do SWIFT, como fizeram com os russos, porque aqui a ideia é continuar a aumentar as sanções, para continuar a enfraquecer o Irão, e assim não ter apoio popular, porque populações sem emprego, sem comida, sem energia, sem conforto e na insegurança começam a procurar culpado. Que vai ser culpado, os americanos ou o governo? Veremos. E, no entanto, penso que o Irão poderá claramente abraçar aqui o novo sistema financeiro chinês, assim entrando para a nova rota com vista à fuga do dólar este, que com este conflito vai cada vez mais valorizar-se, porque infelizmente os americanos conseguiram fazer o shift, a mudança do cenário em que quando estamos na guerra do petróleo, o dólar aumenta, porque os americanos hoje não são só os maiores consumidores, como também são produtores, e acima de tudo petróleo barato, como chamam, como eles dizem, né? Petróleo de xisto, não é? Portanto, toda vez que o petróleo subir, o dólar vai valorizar, porque a Ásia, a Europa, a África vai procurar pelo petróleo, e para comprar petróleo é preciso o dólar que é dos americanos, ok? Nós, por exemplo, em Angola, podemos aqui dizer, epá, muito bom, o petróleo vai subir cada vez mais, ok, só que Angola vive da importação da inflação, não é? Enquanto aumenta o preço do petróleo, aumenta o preço dos combustíveis, aumenta a alimentação, Angola importa a alimentação e com isso também importa o preço alto na Europa, na Ásia e não só. Claramente o governo angolano, nigeriano, africano que produz petróleo vai conseguir ter muito mais dólar para poder ter reserva, poder pagar dívidas, mas para manter a economia angolana a funcionar, os preços baixos não vai conseguir, ao menos que vai continuar o mesmo exercício de ir injetando o dólar na economia, se controlar claramente a inflação importada. Claramente tem um esforço maior do governo de $1 que podia servir para reservas internacionais líquidas, para pagar a dívida, para trazer investimento estrangeiro, para poder aqui dinamizar a economia, infraestruturas e não só, mas vai precisar esse dólar ir injetando nas empresas. E as empresas que dependem do governo não têm sustentabilidade, não têm futuro, porque as empresas começam a correr agora, quando o dólar acaba, as empresas param e ficam à espera do governo injetar mais dólar. Enquanto elas esperam, elas têm custos. Com pessoal, com arrendamento, às vezes tem serviços para poder receber, tem trabalhadores expatriados que também têm que pagar. Logo, a economia fica claramente estagnada quando as empresas dependem da boa ação ou então da flutuações, da vontade do governo cada vez mais conseguir dólares. Ponto. Essa guerra claramente fortifica a economia americana, tanto o dólar como o petróleo, ok, infelizmente, e o Irão terá uma economia cada vez mais fragilizada, porque esta guerra vai pressionar o Irão por dois efeitos. Eu não consigo exportar todo o crudo que produzo, porque tenho o estreito fechado, e eu não consigo transacionar outros bens, nem receber, nem enviar, porque tenho o sistema financeiro bloqueado. Entanto, essa guerra é muito mais danosa para a economia iraniana do que para a economia, inclusive do resto do mundo, porque o Irão também é uma economia claramente petrodependente. No entanto, o novo líder, se vier com a mentalidade apenas de luta e não também voltada à economia, okay, pensar lutar e pensar economia, claramente vai enfraquecer a economia do Irão e pode ser que no futuro distante a população comece a buscar por um culpado e olhar a ele como sendo, epá, essa guerra aqui só nos está a destruir, só nos está a atrasar, só nos está a matar. E infelizmente já tentamos X anos, não conseguimos aqui fazer justiça ao nosso rei e se calhar começam agora aqui a contestar contra o líder, a depender claramente da capacidade de resposta do Irão do ponto de vista de luta. Aqui os economistas chamariam a teoria de jogos para que pudesse forçar os americanos, os israelitas e o Irão a negociarem a melhor saída possível, apesar de que o presidente Trump disse já que, ponto, não vai negociar, está tudo por baixo, e aqui estamos perante um dilema do prisioneiro, né, onde cada um guarda para si a sua melhor saída, e claramente o dilema do prisioneiro não ajuda ninguém. Penso que aqui a única saída seria um terceiro player, a Rússia ou a China, negociar aqui
trazer aqui, forçar que os três países optem pela teoria do jogo e assim possam negociar melhor saída para este conflito, porque claramente vai danar a economia russa, chinesa, africana, europeia também. Porque tem uma guerra que, do ponto de vista financeiro e econômico, só favorece a economia americana. E corrija-me claramente se eu estiver completamente errado. E, por favor, põe aqui seu palpite em relação ao futuro do Irão, ao futuro da economia global e também da segurança global. Claramente voltaremos aqui a este assunto tão logo seja urgente. Faz um like, se inscreva, estamos juntos e até já, meu chefe.